Olá, meus amados irmãos em Cristo, irmãos da Igreja Batista Ebenezer e demais irmãos espalhados por esse estado, por esse país e quem sabe pelo mundo. Espero que a mensagem da Palavra de Deus possa ajudá-los e dar a todos ânimo para enfrentar dificuldades. O tema da mensagem desta oportunidade é o seguinte: Selá Amalecote. Meu prezado ouvinte, é uma expressão hebraica que foi preservada em algumas traduções, como a Almeida e a NVI. Selá Amalecote, que significa pedra de escape. Isso está no texto de 1 Samuel 23, de 24 a 28. Amados irmãos, o cuidado de Deus com seu povo é algo marcante na história bíblica. Até Caim recebeu uma marca para ser poupado de ser assassinado. Outros, desde Abraão, passando pelos outros patriarcas, pelos profetas, juízes e reis, foram guardados e ajudados por Deus quando passavam por dificuldades. Vamos lembrar o fato de Gideão perseguindo 15.000 homens com apenas 300 soldados, que mesmo cansados e com fome, continuavam a perseguição por causa do ânimo que Deus dava para eles. Só Deus pode fazer isso. Está lá em Juízes 8, versículo 4, e eu vou ler para os amados irmãos. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuavam a perseguição. Como isso é possível? 300 soldados perseguindo 15.000 soldados. Isso é possível com um Deus que guarda, que anima e que fortalece. Quando Elias passava por uma seca de 3 anos, diz a Bíblia, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. 1 Reis 17:6. Deus, meus amados irmãos, não tem dificuldades para socorrer as pessoas que Ele ama, que Ele quer bem. Nesse cuidado amoroso e fiel, nós vemos o poder e a soberania de Deus. Deus é capaz de mover céu e terra para ajudar os seus. Ele é capaz de fazer chover pedras para ajudar um Josué numa batalha. Ele é capaz de fazer o Jordão, na sua cheia, ser dividido, para poder o seu povo passar. E quando o rei Josafá, cercado e com medo da multidão que vinha de Edom, disse o seguinte: porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. 2 Crônicas 20:12. Deus foi para Josafá um Selá Amalecote, uma pedra de escape, que lutou a sua luta. Josafá passou 3 dias colhendo os despojos que os inimigos deixaram. E o que dizer de Ezequias, socorrido por Deus contra Senaqueribe? Deus foi para Ezequias um Selá Amalecote, uma pedra de escape, e enviou um anjo que matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Que Deus maravilhoso que socorre e guarda o seu povo. A história bíblica mostra como Deus socorre os seus. Agora, se nós observarmos pelo tempo de reinado e pelas constantes guerras, dificilmente encontraremos alguém que foi mais ajudado que o rei Davi. Os salmos estão aí para mostrar o quanto esse rei foi ajudado. Nesse texto de 1 Samuel 23, 24 a 28, onde encontramos a expressão Selá Amalecote, que foi preservada pela Almeida 21 e a NVI, percebemos como esse Deus tem tudo sob controle e como ele age para socorrer os seus queridos. O rei Saul estava furioso, tentando matar Davi. Passou a persegui-lo, mas Davi, sempre guardado por Deus, escapava desse furioso rei. Nesse texto, algo marcante aconteceu. Deus permitiu que Saul chegasse perto de Davi, quase com as mãos em Davi,
Esse texto na Bíblia Viva diz assim: quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, Davi fez o melhor que pôde para escapar, mas não adiantou nada. Amados irmãos, pelo que parece, Davi estava cansado, com medo e muito perto de ser preso e morto por Saul. Davi fez o que estava ao seu alcance, mas estava prestes a sucumbir nas mãos de Saul. Mas, de repente, vem um mensageiro e dá a seguinte notícia a Saul: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Amados irmãos, por causa dessa notícia, Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, diz a Bíblia, aquele lugar se chamou Selá Amalecote, que significa pedra de escape. Amados irmãos, às vezes a vida se apresenta assim, sem saída, sem socorro, sem escape. Nessas condições é bom lembrar de Selá Amalecote, a pedra de escape. É bom orar como Josafá. Ele orou assim: nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Como tudo está sob o controle absoluto de Deus, eis que chega um mensageiro para avisar o rei Saul: os filisteus estão invadindo o seu país. A palavra de Deus é muito bela, é uma passagem interessante. Saul estava quase pegando Davi. De repente, veio um mensageiro, diz a Bíblia. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Amado irmão, Deus pode deixar a situação ir ao ponto de parecer que o fim chegou. Isso Ele permite até mesmo para fortalecer a fé dos seus filhos e aperfeiçoá-lo. Imagine Davi fugindo por desertos, montanhas e vales. Imagine o inimigo já no cangote, prestes a dar o bote final. E de repente, Deus aparece com o livramento, com o escape, com ajuda. Como disse os filhos de Corá no Salmo belíssimo 46, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Mesmo porque Ele nunca esteve longe. Deus é sempre um Selá Amalecote, uma pedra de escape. É possível, amado ouvinte, que nesse momento muitas lutas estejam sendo travadas por ti, muitos dilemas para você resolver, alguns aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Para tudo isso, meu prezado ouvinte, há uma Selá Amalecote, uma pedra de escape. Deus é uma pedra de escape. É também um Ebenezer, uma rocha, uma pedra de ajuda. Ele é uma rocha que tira qualquer pé da lama e ainda dá um novo cântico para os seus lábios. Como disse o rei Davi em apuros: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, 4 a 6. Amados irmãos, Davi continua nesse belíssimo salmo: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Amados em Cristo, diante de situações difíceis, a solução é Jesus Cristo, a rocha. Por meio de Jesus, a paz volta a reinar, pois sua morte acaba com a inimizade entre Deus e os homens. Por meio de Jesus, a vida faz sentido, pois passamos a viver para Ele, nosso Criador e Redentor.
Por meio de Jesus, podemos fazer do Salmo 46 a nossa regra de fé e esperança e falar como os filhos de Corá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou como as demais versões belíssimas que eu passo a falar para os irmãos desse mesmo texto. Diz assim: socorro bem presente nas tribulações. Outra diz assim: auxílio sempre presente na adversidade. Ou socorro que não falha em tempos de aflição. É um socorro infalível nos tempos de angústia. Diz ainda: defensor sempre alerta nos perigos. Auxílio encontrado sem falta em tribulações. Uma ajuda encontrada prontamente durante aflições. E para encerrar, diz assim: ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Tudo isso versões do Salmo 46, verso 1. Amados irmãos ouvintes, infelizmente as pessoas nascem, vivem, envelhecem e morrem sem confiar em Deus. Elas olham para trás e dizem que os anos foram jogados fora. Alguns tiram a própria vida devido a tanta aflição. É triste lembrar alguns fatos históricos. Em 4 de agosto de 1962, depois de 4 tentativas de suicídio, num sábado, Marilyn Monroe entrou em coma por causa de uma overdose de soníferos e aos 36 anos jamais acordaria de novo. Recentemente, em 4 de maio deste ano, um artista famoso também suicidou. Ele deixou uma carta que ainda está sendo analisada para confirmar a autoria, e na carta temos o seguinte teor: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. Segundo alguns, foi a carta que Flávio Migliaccio deixou. Este não é o caminho, mas muitos querem seguir por ele, como foi o caso de Santos Dumont, Whitney Houston, Robin Williams e mais 13 mil brasileiros, todos os anos tiram a própria vida. Tudo porque não tem um selar malecote, uma pedra de escape como Jesus. Ela está presente, basta abrir os olhos para vê-la. É triste olhar para essas pessoas e saber que eles não têm uma selar malecote, uma pedra de escape. Jesus, amados ouvintes, é a nossa pedra de escape. Jesus é a rocha espiritual que descedentou os israelitas por 40 anos, conforme 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Jesus é a pedra angular de Isaías 28, 16, que diz assim: aquele que nela confia não foge, não se apressa para fugir. Ou, como diz Almeida 21, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, põe em Sião uma pedra como alicerce, pedra provada, aprovada, pedra angular, pedra preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. Ou, como disse Pedro, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. 1 Pedro 2, 6. Amados irmãos, Davi confiava em Deus. Davi era diferente. Por isso ele pôde escrever esse salmo lindo de número 28, pois ele teve um bom final. Ele confiou, foi socorrido e disse o seguinte: por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi, e sua posteridade para sempre. Ele poderia ainda falar como Paulo falou: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.
2 Timóteo 4,18. Amados, o rei Josafá não sabia o que fazer, mas ele sabia para onde olhar. Amados irmãos ouvintes, olhe para Jesus, a pedra de escape, e Deus há de socorrê-lo no momento oportuno. Que Deus a todos abençoe. Amém.